Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Mapa Mental. Dessa vez nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra. Afinal, a galera que vivia ali em 1914 nem imaginava que aconteceria uma Segunda Guerra. Para início de conversa, o que será que estava acontecendo na Europa antes da guerra? A Europa estava vivendo uma fase marcada pelo militarismo, ou seja, as nações estavam armadas até os dentes, investindo e muito em armamentos e nos seus exércitos. Estavam armadas até os dentes. Isso para demonstrar que uma nação era mais poderosa do que outra. Além do militarismo, nós temos o imperialismo, que também está relacionado a esse militarismo. Já falamos em vídeos anteriores que o imperialismo foi uma verdadeira corrida maluca das nações europeias em busca de mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Nesse caldeirão que antecede a Primeira Guerra, também tem a presença do nacionalismo, que é um amor exagerado pela sua pátria. Os ingleses batiam no peito e sentiam orgulho de pertencerem ao maior império da época. O mesmo acontecia com os alemães. Isso sem mencionar aqueles grupos que tinham orgulho de suas raízes, mas que não tinham um lar e queriam ter esse lar, como é o caso dos eslavos, que queriam fundar a Grande Sérvia. Por fim, para finalizar as tensões do período anterior à Grande Guerra, nós temos a formação de alianças. As nações europeias que estavam armadas até os dentes resolveram se unir a outras nações para poder intimidar os seus inimigos. Dessa forma, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália se uniram na Tríplice Aliança, Inglaterra, França e Rússia na Tríplice Entente. Lembrando que nós ainda não temos nenhuma guerra acontecendo. Essas são razões de um período anterior à guerra, tensões que estavam rolando. Você quer gravar quais são as tensões que estavam no ar? Acredito que essa dica pode te ajudar. Acompanha aí, ó. O fato é que uma das armas mais usadas na Primeira Guerra foi a mina terrestre. Como é que isso pode te ajudar? Pode te ajudar no momento em que você percebe que a palavra mina vai te ajudar a lembrar de militarismo, imperialismo, nacionalismo e alianças, que foram as razões da Grande Guerra. Achei massa essa dica, espero que você tenha gostado também. Esse período de tensão que estava presente antes da Grande Guerra ficou conhecido como Paz Armada. Traduzindo, as nações europeias, como eu disse agora há pouco, estavam armadas até os dentes, divididas em alianças, uma aliança tentando amedrontar a uma outra aliança. Não existia nenhuma guerra, mas o clima era de tensão. Qualquer movimento poderia levar a um conflito. É por isso que esse período ficou conhecido como sendo a Paz Armada. E os historiadores estavam certos. Realmente, um passo em falso levaria à Grande Guerra. E esse passo aconteceu. Foi um assassinato. Quem morreu foi o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando. Esse cidadão foi morto por um nacionalista sérvio, um carinha chamado Gavrilo Princip. Não sei se você se lembra, mas eu falei agora há pouco que os eslavos queriam fundar uma grande nação eslava, a Grande Sérvia. Esse carinha, esse nacionalista sérvio, estava a serviço desse grupo. E esses caras acreditavam que o Império Austro-Húngaro era o grande inimigo, aquele cara que não deixaria que os planos da Grande Sérvia saíssem do papel. Essa foi a razão do assassinato. Depois do assassinato, o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia. A Sérvia, por sua vez, tinha a proteção dos russos, que também acabam entrando na guerra. Ao lado dos russos, nós temos os ingleses e os franceses. Ao lado do Império Austro-Húngaro, nós temos a Alemanha. Mas o fato é que a Grande Guerra começou. E agora, as alianças serão chamadas de potências centrais e aliados. E o bicho vai pegar, senhores. As alianças entram em cena e é como se fosse os meus amigos contra você, você e seus amigos contra mim. As nações que não faziam parte das alianças primitivas acabam tomando partido de um lado ou de outro. E os norte-americanos? Nós queremos você, mas não agora. No início da guerra, os norte-americanos vão adotar uma posição de neutralidade. Eles vão resolver fazer comércio com os aliados. E o tempo vai demonstrar que isso foi ótimo para os norte-americanos, porque durante essa fase em que estão fazendo comércio com os aliados, os caras vão se tornar poderosos pra caramba. A guerra começou, e a primeira fase da guerra foi chamada de Guerra de Movimento. Muito fácil entender esse conceito. As nações vão deslocar os seus exércitos para as fronteiras, vão movimentar as suas tropas. Por isso, essa guerra é conhecida como Guerra de Movimento. E foi uma guerra extremamente letal.
Posterior, nós vamos ter a Guerra de Trincheiras, que também é muito fácil de ser compreendido. Os exércitos se deslocaram, cada um indo em direção ao inimigo. Chega um momento em que esses exércitos se encontram e aí a guerra fica paralisada. Para se proteger do fogo inimigo é preciso cavar buracos e assim surgem as trincheiras. Essa guerra de trincheiras é uma guerra de espera. Para tirar essas pessoas das trincheiras é preciso inovar. Inovações vão surgir. Como nenhum lado era capaz de expulsar o outro de suas trincheiras, novas técnicas de combate surgirão. Peças de artilharia, gases venenosos, submarinos, aviões, tanques, tudo isso vai ser utilizado com a intenção de expulsar o inimigo das trincheiras. Os alemães inventavam, aliados corriam atrás e assim sucessivamente. Para você ter uma ideia do quanto essa guerra foi letal, no século XVIII, um mosqueteiro atirava no máximo 3 vezes por minuto. Na Grande Guerra, uma metralhadora disparava 600 vezes por minuto. Essa guerra foi extremamente letal. E aí, vamos para uma nova fase. Como as inovações surgiram, os submarinos foram se tornando cada vez mais eficientes. E a Alemanha percebe que para vencer o bloqueio naval que os ingleses estavam impondo, ela precisa se utilizar desses submarinos e coloca em prática a sua última cartada, a Guerra Submarina Irrestrita. Esses alemães decidem que vão afundar toda e qualquer embarcação que verem pela frente. Afundam primeiro e perguntam depois. Nesse contexto, os norte-americanos, que faziam muito comércio, ficam preocupados e a Alemanha sente que esses norte-americanos podem entrar na guerra a qualquer momento. Por isso, para frear a entrada norte-americana, os alemães vão tentar se aproximar dos mexicanos através de um telegrama que ficou chamado como telegrama Zimmermann. O fato é que os alemães propõem aos mexicanos que esses lutem contra os norte-americanos. E os alemães iriam financiar essa luta. E os mexicanos queriam essa luta porque estavam engasgados com os americanos desde o meio do século XIX, quando rolou uma briga entre os dois e os norte-americanos tomaram terras dos mexicanos. Diante disso, os mexicanos acreditam que essa aproximação com a Alemanha pode dar certo. Mas as coisas deram errado. Os ingleses interceptaram o telegrama, decifraram esse código, ficaram sabendo dos planos alemães e contaram tudo para os norte-americanos. Esses norte-americanos não gostaram nada dessa ideia e, agora sim, eles acabam entrando na guerra. Se o telegrama Zimmermann tinha a intenção de retardar a entrada norte-americana no conflito, ele fez exatamente o contrário. Acabou precipitando a entrada desses carinhas. E outra coisa que vai acontecer é que os submarinos alemães realmente vão afundar embarcações norte-americanas. Outro ponto importantíssimo dessa fase final da guerra, já estamos no ano de 1917, os Estados Unidos entraram e a Rússia acabou saindo do conflito. A verdade é que os russos estavam numa briga interna tremenda. Rolou na Rússia a chamada Revolução Russa. O czar perdeu o trono. Assumiu o poder Vladimir Lenin, um revolucionário que tinha o sonho de transformar a Rússia numa nação socialista. Depois da queda do czar, Vladimir Lenin se aproxima dos alemães, assina um tratado de paz e assim a Alemanha não precisa mais se preocupar com a fronteira russa. Depois da saída dos russos, os alemães se empolgam. Acreditam que a guerra vai ser vencida. Afinal, agora eles não precisam mais se preocupar com a frente oriental, com a luta contra os russos. Eles podem se preocupar somente com a frente ocidental, na luta contra os franceses. Mas a verdade é que os exércitos estavam extremamente cansados. 4 anos de conflitos. E, para piorar a situação dos alemães, das potências centrais de maneira geral, os norte-americanos estavam enviando cada vez mais soldados. E os soldados chegavam descansados. Diante de tudo isso, a guerra acaba chegando ao fim. Os aliados venceram. E agora é hora de acertar as contas. O presidente norte-americano, Woodrow Wilson, vai propor 14 pontos para que a guerra termine com uma paz sem vencedores. Na verdade, essa ideia do Woodrow Wilson tinha sido proposta mesmo antes do final da guerra. Esse cara já se preocupava que os tratados de paz que viriam a acontecer deveriam tentar promover a paz, para que o mundo não vivesse uma nova guerra. Por isso a sua ideia de uma paz sem vencedores. Mas o Woodrow Wilson não foi ouvido. O que prevaleceu acabou sendo o Tratado de Versalhes, onde as nações aliadas, principalmente Inglaterra e França, vão impor pesadas sanções, principalmente contra os alemães, que foram considerados os grandes culpados pela guerra. Esses alemães perderam território, tiveram seu exército limitado
e ainda pagaram uma pesada indenização. É claro, é óbvio e evidente que os alemães não ficaram nada satisfeitos com essa situação, e o Tratado de Versalhes vai conduzir à Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer 20 anos depois. É isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um resumão sobre a Primeira Guerra Mundial e essa foi a bibliografia utilizada. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu! Fui!